Parte 3. O encontro na planície vazia e a revelação da princesa Malte, acesso a conhecimentos e segredos antigos antes de cavalgar para o encontro que decidiria o destino de duas nações. Naofumi fez algo que os outros heróis, em sua arrogância, negligenciaram. Ele estudou. Enquanto Motoyasu, Ren e Itsuki acreditavam que saberiam tudo instintivamente, afinal, eram protagonistas de um mundo de jogo, Naofumi reconheceu sua ignorância e decidiu preenchê-la com a sabedoria acumulada por séculos. Os livros sagrados. No terceiro dia após sua recuperação, os sacerdotes o conduziram a uma câmara subterrânea escondida sob o templo do escudo. Lá, protegido por camadas de magia ancestral, repousava a Biblioteca dos Primórdios, uma coleção de pergaminhos, códices e cristais de memória que nenhum olho humano comum jamais vira. Somente o herói do escudo pôde abrir estas portas, explicou o sumo sacerdote Keusus, tocando a rocha lisa com sua própria testa em reverência. Os antigos sabiam que um dia você retornaria. Naofumi estendeu a mão. O escudo em seu braço emitiu um tom grave, como um sino profundo. As portas de pedra se abriram. E dentro havia conhecimento suficiente para preencher 10 vidas. Como o escudo funciona de verdade. O primeiro pergaminho que Naofumi desenrolou quase o fez cair para trás. Não era um texto simples. Era um diagrama animado. A tinta se movia sozinha, mostrando um escudo dourado se desdobrando como uma flor mecânica, revelando camadas internas que ele jamais imaginara. O escudo lendário não é uma arma, lia-se no texto introdutório. É um conceito vivo. Uma promessa. Cada forma que assume reflete não o desejo do portador, mas a necessidade do mundo ao seu redor. Naofumi leu aquilo 3 vezes. Necessidade do mundo. Não poder. Não vingança. Necessidade. Foi a primeira vez que ele entendeu por que o escudo nunca atacava. As limitações e como superá-las. Os textos eram brutalmente honestos sobre as fraquezas do herói do escudo. Sem ataque próprio, o escudo não podia ferir diretamente. Mas os textos ensinavam que proteção máxima gera oportunidades para aliados. Ou seja, quanto mais Naofumi aguentasse, mais seus companheiros poderiam atacar sem medo. Dependência de equipe. Diferente dos outros heróis, ele não podia lutar sozinho. Mas os registros antigos mostravam que heróis do escudo com equipes leais eram os mais difíceis de derrotar, porque atacar o escudo era inútil, e atacar seus aliados era enfrentar sua fúria protetora. Maldições e escudos amaldiçoados. Havia uma seção inteira sobre escudos que consumiam o portador. O primeiro herói quase morreu usando o escudo da fúria. Os textos alertavam. A raiva protege, mas também corrói. Use com sabedoria ou pereça. Naofumi estremeceu. Em outra vida, ele teria abraçado aquela fúria sem hesitar. Agora, ele podia escolher diferente. Desbloqueando novas formas. Os sábios Siltveltianos haviam catalogado centenas de formas do escudo que Naofumi poderia desbloquear, muitas das quais o herói original levaria anos para descobrir sozinho. Escudo do Sol Nascente. Desbloqueado ao proteger o nascer do Sol com aliados ao redor. Aumenta a defesa em 200% durante o dia. Escudo das Raízes Profundas. Desbloqueado ao passar uma noite inteira em solo Siltveltiano sem dormir, protegendo os limites de uma vila. Concede regeneração lenta mas constante. Escudo do Abraço Materno. Desbloqueado ao confortar uma criança órfã das ondas. Cria um campo de cura lenta ao redor do portador. Escudo da Verdade Revelada. O mais importante. Desbloqueado ao ser confrontado com uma mentira que pode destruir uma nação. Revela ilusões e enganos. Naofumi leu essa última descrição 3 vezes. Confrontado com uma mentira que pode destruir uma nação, ele já sabia qual escudo precisaria para o encontro que estava por vir. A relação entre o herói do escudo, a magia e as ondas. Esta foi a descoberta mais chocante. Um pergaminho escrito pelo próprio primeiro herói, em suas últimas semanas de vida, revelava: as ondas não são pragas. São sintomas. Este mundo foi ferido, rasgado, em sua fundação. Nós, os heróis, somos os pontos de sutura. Cada um de nós segura uma parte da realidade. Se nos separarmos, as ondas se intensificam.
Se nos unirmos, podemos fechar a ferida para sempre. Naofumi sentiu o peso daquelas palavras. Não era sobre vencer chefes. Não era sobre ficar mais forte que os outros heróis. Era sobre costurar o mundo de volta. E sozinho, ele jamais conseguiria. Técnicas de combate e estratégia. Os textos não se limitavam à teoria. Havia diagramas de formação de batalha, manuais de posicionamento tático e até mesmo registros de batalhas antigas, com anotações marginais do primeiro herói sobre o que ele faria diferente. Uma técnica em particular chamou a atenção de Naofumi: o muro vivo. O herói se posiciona no centro de uma formação circular de aliados. Cada ataque que atinge o escudo é convertido em energia que fortalece os aliados ao redor. Quanto mais inimigos atacam, mais fortes os aliados se tornam. Isso, pensou Naofumi, é como vencer uma guerra sem matar ninguém. Orientações de mestres. Além dos textos, havia os vivos. Siltveld tinha uma academia inteira dedicada ao estudo do escudo lendário, a Academia de Aegis, onde guerreiros aposentados, magos teóricos e estrategistas passavam décadas analisando cada detalhe das habilidades do herói. Naofumi frequentou aquela academia como aluno, não como rei. A mestra Inuki, uma idosa de orelhas de coelho com cabelos brancos como a neve, tornou-se sua principal instrutora. Sua postura está horrível, ela dizia, batendo nas costas dele com um bastão. O escudo não é uma muleta. É uma extensão da sua espinha. Sinta-o. Naofumi treinou até seus músculos gritarem. Aprendeu a canalizar mana através do escudo sem desperdiçar energia. Aprendeu a sentir a direção dos ataques antes que eles acontecessem, não por reflexos, mas por empatia com o inimigo. Um escudo que não entende seu atacante é só uma parede, ensinava a mestra. Um escudo que entende é uma resposta. Segredos esquecidos. Mas foi no último dia de treinamento que Naofumi encontrou o que mudaria tudo. Escondido no fundo da biblioteca, atrás de uma estante que só se movia quando o escudo tocava uma runa específica, havia um único cristal de memória. Ele o tocou. Uma visão invadiu sua mente. O primeiro herói do escudo, um homem de cabelos negros como azeviche e olhos dourados, de pé sobre o cadáver de um dragão que irradiava a escuridão. Se você está vendo isso, disse a visão, então as ondas retornaram. E você está sozinho. Mas não precisa ser. O primeiro herói levantou a mão. Em sua palma, uma esfera de luz dourada pulsava. Este mundo tem um coração. Ele está adormecido, ferido, esquecido. Mas se você unir os 4 heróis, não em competição, mas em verdadeira harmonia, o coração despertará. E as ondas cessarão. Mas cuidado! Há aqueles que lucram com o caos. Aqueles que se alimentam do sofrimento. A princesa de Milhomark não é o que parece. A visão tremeu. Ela é uma fragmentada. Uma alma partida de um mundo anterior, que existe apenas para consumir a esperança e transformá-la em desespero. Não confie nela. Não negocie com ela. Mas também, não a ataque diretamente. Ela é imortal enquanto houver discórdia entre os heróis. A visão se dissipou. Naofumi ficou em silêncio por um longo tempo. Fragmentada. Imortal. Consome esperança. Agora ele entendia por que Malte sorria tanto. À véspera da partida na noite anterior ao encontro, Raptalia encontrou Naofumi no terraço do palácio, olhando para as estrelas. Você descobriu algo, disse ela. Não era uma pergunta. Descobri, respondeu Naofumi. Descobri que este mundo está doente. E que a doença tem um rosto. Ele contou a ela sobre os fragmentados. Sobre Malte. Sobre a imortalidade dela enquanto houvesse divisão entre os heróis. Raptalia ouviu em silêncio, suas orelhas Tanuki tremendo ligeiramente. Então, não podemos matá-la. Não. Não ainda. E se ela matar você primeiro? Naofumi sorriu, um sorriso triste. Então o próximo herói do escudo terá que tentar. Raptalia bateu no braço dele. Não diga isso. É a verdade. Heróis morrem. Impérios caem. Mas a esperança continua, enquanto houver alguém disposto a proteger. Ele ergueu o escudo.
Sob a luz das estrelas, ele brilhava suavemente, não dourado, não azul, mas prateado. O escudo da verdade revelada havia sido desbloqueado. Agora era só usá-lo. O encontro na planície vazia. O sol nascia quando Naofumi e Raptalha cavalgaram para o norte. A planície vazia era exatamente o que o nome dizia. Um campo de grama amarelada que se estendia até onde a vista alcançava, sem árvores, sem riachos, sem abrigo. Um lugar ruim para emboscadas, e, portanto, o único lugar que meu Romarca aceitaria para o encontro. No horizonte, Naofumi viu as tendas do exército inimigo. 80.000 soldados. Bandeiras vermelhas com o símbolo da cruz. E, na frente de todas elas, 3 silhuetas familiares. Motoyasu, Ren, Itsuki. E, ao lado deles, a princesa Malte, vestida de branco e dourado, como uma santa descida dos céus. Nervoso? Perguntou Raptalha. Sim, admitiu Naofumi. Mas é um bom tipo de nervoso. O tipo que diz que você está fazendo a coisa certa. A aproximação foi tensa. Os soldados melromarcanos apontaram lanças quando Naofumi se aproximou. Os 3 heróis cruzaram os braços, olhando com desdém. Mas foi Malte quem falou primeiro. Herói do escudo, ela disse, sua voz doce como mel venenoso. Que bom que veio. Temos muito o que discutir. De fato, respondeu Naofumi, desmontando. Vamos conversar. A conversa. Eles se sentaram em uma mesa improvisada, uma simples prancha de madeira sobre barris, sob uma tenda branca que tremulava ao vento. Malte ocupou a cabeceira, como se fosse a anfitriã de um jantar fino. Os 3 heróis se sentaram à sua direita. Naofumi e Raptalha, à esquerda. Vamos direto ao ponto, disse Motoyasu, sua lança encostada na cadeira. Siltvelt está se armando para atacar. Isso é mentira, respondeu Naofumi calmamente. Nossos espiões viram suas fortificações na fronteira. Gritou Ren. Fortificações defensivas. Torres de vigia. Muralhas. Nada foi construído além das nossas fronteiras. Semântica, Itsuki bufou. Defesa é apenas o primeiro passo para o ataque. Naofumi respirou fundo. Lembrou-se dos ensinamentos da mestra Yuki. Não reaja. Responda. Vocês já perguntaram a si mesmos, disse ele, por que meu Romarco os invocou separadamente? Por que não em uma cerimônia conjunta? Porque a igreja insiste que eu sou um demônio, quando o sistema de heróis foi criado para que todos trabalhassem juntos. Silêncio. Motoyasu abriu a boca, fechou, abriu de novo. Porque você nunca questionou, completou Naofumi. O escudo da verdade revelada. Malte se mexeu na cadeira. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível, mas Naofumi viu. Herói Vatani, ela disse, seu tom ainda doce, mas agora com uma ponta de gelo. Está sugerindo que estamos mentindo? Estou sugerindo, respondeu Naofumi, levantando-se, que você nos mostre a verdade. Ele ergueu o escudo. E ativou o escudo da verdade revelada. A luz que explodiu não foi cegante. Foi reveladora. Todos na tenda pararam. Motoyasu olhou para Malte e, pela primeira vez, viu que estava diante dele. Não uma princesa bondosa. Não uma dama inocente. Atrás da bela fachada, uma sombra se contorcia. Uma coisa de muitos olhos e muitos dentes, que sussurrava em frequências que apenas os heróis podiam ouvir. Dívida-os, sussurrava a sombra. Faça-os competir, faça-os odiar, quanto mais discórdia, mais eu como. Motoyasu empalideceu. O que é aquilo? Ren largou a espada. Caiu no chão, recuando. Itsuki tentou atirar uma flecha, mas seu arco tremeu tanto que ele nem conseguiu puxar a corda. Apenas Naofumi permaneceu firme. Uma fragmentada, disse ele. Uma criatura que se alimenta de discórdia entre heróis. Ela os manipulou desde o início. As mentiras sobre mim. As acusações. A competição que a igreja incentivou. Tudo. Para alimentá-la. Malte, ou aquilo que usava o rosto de Malte, começou a rir. Não o riso humano. O risco que vinha de 10 bocas ao mesmo tempo. Você não pode me matar, disse a coisa.
Enquanto houver um fio de desconfiança entre vocês, eu sobrevivo. E vocês nunca confiarão uns nos outros completamente. Os três heróis trocaram olhares. Medo. Culpa. Vergonha. E então Rapitalha fez algo que ninguém esperava. Ela se ajoelhou diante de Motoyazu. Herói da lança, disse ela. Eu sou semi-humana. Sei que seu reino me ensinou a odiar. Mas eu não odeio você. Quero protegê-lo. Quero que vivamos o suficiente para ver nossos filhos brincarem sem medo das ondas. Motoyazu engoliu em seco. Por quê? Por que você faria isso? Porque o herói do escudo me ensinou que proteção não é violência. É escolha. Ela estendeu a mão. Motoyazu olhou para aquela mão. Depois para Malte, para a coisa sorridente e terrível que usava a forma de sua amada princesa. Depois para Naofumi, que não o julgava, não o acusava, apenas esperava. Lágrimas escorreram pelo rosto do herói da lança. O que eu fiz? Ele sussurrou. E então, lentamente, trêmulo, ele tocou a mão de Rapitalha. A ruptura, a coisa que era Malte gritou. Não um grito humano. Um grito que rachou o céu, que fez os soldados caírem de joelhos, que estilhaçou as taças sobre a mesa. Vocês não podem. Ren levantou-se. Ainda tremendo, ainda pálido, mas de pé. Ela está certa, disse ele, apontando para a Rapitalha. Nós lutamos quando deveríamos proteger. Competimos quando deveríamos unir. Itsuki largou o arco. Eu matei pessoas que poderiam ter sido salvas. Porque achei que sabia o que era justiça. Um por um, os três heróis se levantaram. Um por um, eles se afastaram de Malte. E um por um, eles se aproximaram de Naofumi. O veredito a fragmentada não aguentou. Sua forma começou a tremer, a derreter, a se desfazer. O rosto bonito de Malte escorreu como cera, revelando abaixo uma massa disforme de olhos e bocas e membros que nunca deveriam existir. Isso não acabou, ela rugiu. O mundo precisa de discórdia. Precisa de ódio. Sem mim, ele se destrói. Ela se ergueu, não mais uma princesa, mas uma torre de carne e sombra, e lançou uma onda de energia negra diretamente em Naofumi. O herói do escudo não recuou. Ele ergueu o escudo e disse, calmamente, proteção. A onda negra colidiu com a barreira dourada, e se dissipou. A fragmentada olhou para suas mãos vazias. Impossível, você disse que precisa de discórdia, respondeu Naofumi. Mas olhe ao redor. Os quatro heróis estavam juntos. Pela primeira vez desde a invocação. Eles não confiam uns nos outros completamente, continuou Naofumi. Não ainda. Mas estão dispostos a tentar. E isso é mais forte do que qualquer ódio. A fragmentada gemeu, um som triste, solitário, antigo. E então ela começou a se desfazer. Pedaço por pedaço. Olho por olho. Boca por boca. Até a próxima, sussurrou a última boca, antes de desaparecer no vento. Onde Malte estivera, restou apenas um vestido vazio e uma máscara de porcelana rachada. O novo começo. O silêncio durou 1 minuto inteiro. Então Motoyazu, o primeiro a falar, sempre o primeiro, limpou a garganta. Eu pedi para que você fosse preso, disse ele a Naofumi. Acreditei nela quando ela disse que você estuprou alguém. Eu sei. E você ainda assim veio me salvar. Salvar não. Mostrar a verdade. Salvar é algo que você faz por alguém que quer ser salvo. Motoyazu abaixou a cabeça. O que fazemos agora? Naofumi olhou para o norte, para o exército de 80.000 soldados que ainda esperavam ordens. Depois para o sul, para Siltveld, seu povo, sua casa. Depois para o céu, onde a próxima onda certamente se aproximava. Agora, disse ele, nós trabalhamos juntos. Fim da parte 3.